vamos atender a nossa audiência. O Santana está falando aqui sobre o Cauli. A gente, inclusive, está no título do nosso dia primeiro de hoje. Palmeiras insiste em Cauli. Falamos a respeito dele nesses últimos dias, PVC. O Cauli é um jogador que o Bahia não quer abrir mão fácil. Pelo contrário. E foi um jogador que foi importante, principalmente nessa permanência para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, o Bahia com o Rogério Ceni. Qual que é a ideia do Bahia em relação a ele? E por que o Palmeiras insiste nesse jogador, PV? Porque para o Palmeiras é importante porque ele joga nas 3 posições atrás do centroavante. Então ele joga na posição que era do Arthur, ele joga na posição do Dudu e ele pode ser o reserva do Rafael Veiga. Ele não chega para ser titular absoluto, embora seja um jogador de 24 milhões de reais. O Bahia, ontem, o Flávio Latifi tinha informação do aumento da proposta do Flamengo. O Bahia desmente que tenha chegado a uma proposta maior. Chegou a se falar de 32 milhões de reais. O Bahia disse que não recebeu essa proposta. A proposta é de 24 milhões de reais. Mas o Bahia, é claro que pode acontecer uma coisa no meio do caminho, no meio de uma conversa, colocar um jogador, mudar um cenário. Mas o Bahia deixa claro o seguinte, e esse eu acho que é um ponto importante para a compreensão do que está acontecendo no futebol brasileiro ou do que pode acontecer no futebol brasileiro. Alguns clubes que não precisam de dinheiro tentam se colocar numa posição mais forte no mercado. Não é o caso do Vasco ainda. Não é o caso do Botafogo ainda, nesse mercado de eu não vendo de jeito nenhum. Mas é o caso do Bahia. O Bahia está deixando claro o seguinte: eu vou ser forte. Palmeiras, eu vou ser seu concorrente. Eu vou disputar título com você. Você quer um jogador meu? Não. Eu não vou me enfraquecer e, principalmente, eu não vou te fortalecer para ganhar de mim. Porque eu vou brigar para ganhar de você. É isso que o Bahia está dizendo, não com estas palavras, ao afirmar: 24 milhões eu não vendo, 32 milhões eu não vendo, a multa é 50 milhões de euros. Veja que eu não estou sendo taxativo de dizer que não vai ter negociação daqui até o final da janela. O que eu estou dizendo é que o Bahia sinaliza que só quer vender se for pelo valor da multa. Porque o Bahia, respaldado pelo dinheiro do Grupo City, não precisa vender jogadores. Ele precisa se fortalecer. O Flávio Latifi vai entrar em instantes com a gente para conversar sobre o Cauli, mas antes, vamos tentar fazer um contato ao vivo, direto com a Arábia. O nosso Alexandre Araújo está se movimentando, ele que está fazendo a cobertura do Mundial de Clubes. A gente vai tentar viajar aqui o globo terrestre todo para chegar com a conexão das ondas da internet em Alexandre Araújo, que está acompanhando o passo a passo do Fluminense no Mundial de Clubes. Vou dar bom dia aqui no Brasil para você. Bom dia, Alexandre Araújo, não sei que horas é por aí. Se você nos escuta bem, qual é a situação de momento? O Fluminense está treinando por aí, tem coletiva? Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, PVC. Vocês me ouvem? Ouvimos bem. Vocês conseguem me ouvir? Perfeitamente. Boa tarde, PVC, Azan, Renan. A gente está aqui, o treino está rolando aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver, até a gente só tem que tomar um certo cuidado, porque, na verdade, a gente, como é credenciamento de imprensa escrita, né? O site a gente não pode filmar, então está aqui tomando um certo cuidado. Mas acabou de falar aqui o Arias e o Martinelli. Claro, assim, os dois com um tom de otimismo, né? Ainda mais, é claro que as perguntas se basearam um pouco no possível adversário da CM, que pode ser o Al-Ittihad, que tem o próprio Romarinho, que é um jogador conhecido no Brasil do Corinthians. Então, mas assim, o Arias comentou que o Marcelo, que é um cara super experiente, que já ganhou Mundial, é um que conversa sobre... Tem possibilidade, tem como jogar de igual para igual, e a questão de status, na verdade, foi perguntado, mas o tom das duas entrevistas foi mais ou menos esse, tanto do Martinelli quanto do Arias, que falaram aqui um pouquinho antes do treino. A bola está rolando ali atrás, não sei se vocês conseguem observar. E a gente vai ter mais ou menos aqui mais 15 minutos, mais ou menos, para observar mais alguma coisa. Diniz e comissão técnica e observadores vão estar mais tarde no jogo, ao Ittihad e ao Ahly do Egito, que define o adversário do Fluminense, que estreia no Mundial no dia 18, segunda-feira. E aqui,
só para você perguntou, aqui são 5h20, a gente está 6 horas na frente. Muito bem. PVC, estamos com o Ale ao vivo lá, direto da Arábia. Pergunte o que você quiser, amigo. Primeiro, o Samuel Xavier está confirmado para a semifinal, né? Ou seja, o time que a gente está imaginando é o time da decisão da Libertadores, exceto se o Diniz quiser fazer uma mudança, por exemplo, com o John Kennedy. Isso. A princípio, inicialmente, o time é um time que a todo Fluminense se acostumou. A gente fala que se acostumou porque o Martinelli entrou naquela final, né? Mas aí depois acabou que ele se manteve no time. Na semi, o Diniz tinha posto o John Kennedy, mas naquela final ali, a princípio, é aquele time titular. Se for isso, é porque o Diniz quer fazer alguma mudança de acordo com o adversário. Mas inicialmente, o que se é imaginado é que o time, pelo menos que possa iniciar os jogos, é o time que começou a final da Libertadores. Como é que está a temperatura aí? Cara, bem agradável. Ainda há pouco estava 28 graus, alguém viu aqui no celular. Agora, nesse momento, eu confesso que eu não sei. O sol está baixando, mais cedo estava bem quente, mas nesse momento está agradável, o sol baixando já. E assim, estava mais ou menos isso. Alguém viu mais cedo aqui, enquanto a gente ainda aguarda para começar, por volta disso, 28 graus. Dá para ver já a movimentação de torcedores por aí, seja do Fluminense ou de outros clubes também? Assim, claro, os locais evidentemente vão ser a maioria, mas do Fluminense, como é que está em relação a brasileiros, Ale? Olha, eu cheguei aqui ontem à noite, né? Então, assim, hoje foi minha primeira manhã aqui, mas nessa movimentação a gente já viu os barcos no voo São Paulo para Dubai. E o que acontece é que a gente está para o Mundial para aproveitar e conhecer ou países dois tricolores que vieram no mesmo voo. Eles iam ficar em Doha mais uns 2 dias antes de vir para Jeddah. Um amigo deles que é tricolor, que também estava vindo, ia para o Egito antes. Então ele foi para o Egito para curtir uns dias e depois viria. Então, assim, ainda está chegando aos poucos. O pessoal da imigração até falou que alguns brasileiros estavam chegando, tanto que quando a gente apresentou a documentação, o cara viu, o cara do Brasil já perguntou logo se a gente ia para os jogos, né? Então, estão chegando, mas a gente ainda não está vendo essa movimentação tão grande, porque tem alguns ainda curtindo aqui os arredores para depois vir para Jeddah. Ale, quero te agradecer pela participação com a gente aí. Em alguns momentos a internet deu uma cortada, mas deu para entender a grande parte do teu raciocínio. Bom trabalho e a gente te espera para retornar aqui nos próximos dias, porque o Mundial de Clubes vai ser a atenção máxima da torcida tricolor. Obrigado, viu, amigo? Não, eu que agradeço. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, pessoal. Grande abraço ao nosso Alexandre Araújo, seguindo os passos do Fluminense ao vivo, hein? Direto do treino aqui, um luxo para a gente no de primeiro, ele direto da Arábia. Portanto, você continua, inclusive, votando na nossa enquete o que você acha que é melhor, qual adversário seria melhor para o Fluminense na semi do Mundial. Aliás, PVC, tem algum voto? Nossa enquete está quase 50-50 aqui. Eu também acho que é 50-50. 50-50? Eu acho que é melhor pegar o Al-Ahly, mas o Al-Ahly não é fácil. Sim, é legal a gente arredondar sempre isso, né? São 6 vezes das últimas 13 de mundiais de clubes em que a América do Sul não avançou. Então, vamos lá. Mazembe, Raja Casablanca, Kashima Antlers, Al Ain, Tigres e Al Hilal. O Flamengo no ano passado era favoritíssimo contra o Al Hilal. O Al Hilal não tinha a força do futebol saudita desse momento. Agora, o que me parece é o seguinte: o Al Ittihad tem mais talento, o Al-Ahly tem mais conjunto. Isso pode fazer diferença no jogo de hoje. Hernan tem seu voto na enquete? Cara, é muito difícil. O Al-Ahly, ele é um time que leva muita torcida, né? Então, para os estádios. Então, acho que esse fator conta. É um time que vai muito assim nesses jogos como franco atirador. A não ser que pegue um jogo de um time muito grande assim e tal, aí fica clara a diferença, mas eu não sei, eu fico no muro também, eu vou ficar no muro, totalmente.
E não está errado, porque agora, nesse momento, está exatamente 50-50 na enquete. Então, o Muro está autorizado hoje, excepcionalmente. Eu vou deixar vocês passarem lesos nessa. Vamos retomar um assunto anterior agora sobre o Bahia, que a gente está falando do Fluminense, não, do Bahia e do Palmeiras, do Cauli. E agora eu trago o Flávio Latif, que cobre o dia a dia do Palmeiras, para conversar com a gente também aqui no UOL Sport. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo, direto da redação com a gente para falar sobre esse tema. Qual que é o ponto de vista do Palmeiras em relação a isso e por que o Bahia bate o pé e insiste que não vai liberar fácil? Bom dia, Razan, PVC, André Hernan, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, eu mais cedo mandei algumas mensagens para entender se o Palmeiras já tinha desistido, né, do Cauli depois dessa apuração que eu e o PVC trouxemos ontem, que o clube baiano não quer vender o Cauli por menos do valor da multa rescisória. Até o momento não consegui confirmar se o Palmeiras desistiu, mas, pois é, o Palmeiras queria muito o Cauli por algo que o PVC já citou, porque ele seria como se fosse um clone do Veiga, né? Os números do Cauli são muito parecidos com o do Veiga em 2023, só que o Bahia não quer liberar o jogador, porque se você pega a campanha do Bahia na Série A desse ano, o Cauli foi um dos únicos jogadores que se salvou. Então, por que o Bahia e o Grupo City abririam mão de um dos seus principais jogadores para reforçar o Palmeiras? E outro ponto interessante que ontem eu e o PVC a gente conseguiu encontrar é que o Bahia, hoje ele se vê como um clube que vai brigar por títulos futuramente. E o Cauli é um dos principais jogadores do clube e não gostaria de reforçar o rival. Se vocês forem lembrar, o Palmeiras não conseguiu trazer o Aníbal Moreno no meio do ano porque o Racing não queria reforçar um candidato ao título da Libertadores que poderia enfrentar o Palmeiras na semi. Acabou que o Racing foi eliminado e não chegou, mas a lógica é a mesma. Por que o Bahia reforçaria um rival, e ainda mais pelo valor que o Palmeiras apresentou, né? O Palmeiras tem uma memória do Bahia muito positiva, né? Porque há uns anos atrás, quando o Palmeiras contrata o Zé Rafael, gastou muito pouco, tirou o destaque do Bahia na época por 14 milhões de reais. E hoje em dia, com 14 milhões de reais, você não vai fazer nada no Bahia. Dificilmente você vai conseguir tirar um jogador por esse valor. E é complicado o negócio. Eu imagino que ontem, até conversando com o Lavieri, nosso colunista também, com o PVC, o entendimento é de que dificilmente esse negócio vai acontecer. E eu vi a tua reportagem que a gente está mostrando agora, Flávio. Você reproduz a declaração do Emerson Ferretti, né, presidente eleito do Bahia para esse novo triênio, ele falando sobre a gestão de futebol do Grupo City, entrevista que ele deu à ESPN Brasil, né, sobre como é que funcionam as coisas e os reforços e os planejamentos, né? Exato. O Bahia, para vocês terem uma ideia, esse ano, né, gastou 109 milhões para montar o elenco. A previsão para o ano que vem é ainda maior. O Emerson Ferretti, presidente eleito no Bahia para o próximo triênio, ele afirmou à ESPN ontem que esse investimento será ainda maior e as decisões do futebol do Bahia são tomadas pelo Grupo City. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o Grupo City não vai facilitar. O Grupo City tem também, por exemplo, o Girona, que é o clube na Espanha que é a sensação, lidera o Campeonato Espanhol hoje. E não é fácil tirar os jogadores. O destaque no Girona é o Savinho, né, ex-Atlético Mineiro. Hoje, o clube que quiser contratar o Savinho vai ter que colocar muito dinheiro na mesa, porque não existe a necessidade de venda, não existe essa necessidade de vender o almoço para pagar a janta, né? O Bahia, nessa fusão com o Grupo City, foi acordado que o Grupo City ia zerar a dívida do clube, que era em torno de 260 e 270 milhões. Então, se eles têm dinheiro para zerar essa dívida, não vai ser vendendo o principal destaque por 24 milhões que vai mudar alguma coisa, né? Só pegando o gancho dessa situação que o Flávio falou, a gente mostra aqui a coluna que a gente faz com o Andrade e com o Hernan sobre o Savinho ser alvo de sondagens, mas que ele pretende terminar essa temporada no Girona, que está sendo chamado de Super Girona ali, brigando com os gigantes na La Liga. Tá forte ali por enquanto para quem sabe, não sei, será que vai ser campeão? Vamos ver até o final do campeonato. Mas o Cauli nessa temporada, Hernan, são 47 jogos, 10 gols e 9 assistências. É um protagonismo que ajuda a entender o porquê que o Bahia não quer abrir mão desse jogador. E é um jogador de 28 anos, né? É um jogador que já não é naquele perfil de contratações do Palmeiras que tem sempre o aval do Abel Ferreira.
Outro dia eu estava conversando com uma pessoa do Palmeiras que me dizia o seguinte, e acho que a entrada do negócio no Cauli, ou a tentativa do Cauli, responde um pouco ou mostra um pouco isso. Antes o Palmeiras fazia o quê? Apostava em jovens jogadores que o Abel falou, não, eu vou aqui pegar esse jogador e vou melhorar, vou transformar esse jogador, vou dar uma cara. Aí você teve o exemplo do Merentiel e do Flaco Lopes, 2 jovens jogadores, chegaram aos centroavantes, tal, com muita pompa, muita expectativa. O Flaco Lopes tem lampejos, alguns jogos que ele entra, faz gol, mas ainda não se firmou como o cara. O Merentiel foi emprestado para o Boca e depois foi vendido. Então, assim, o perfil de contratações do Palmeiras hoje vai mudar um pouco, vai pegar jogadores com um pouco mais de idade e que já tenham esse ar de protagonismo, como o Cauli já tem um protagonismo no Bahia e um protagonismo nacional. Então o Palmeiras vai apostar nesses jogadores, só que a questão de você ir nesses jogadores que já tem um certo protagonismo nas equipes, inflaciona o mercado. E aí a gente sabe que o Palmeiras tem muito poder financeiro, que tem muita possibilidade, e aí o valor aumenta. Então é essa dificuldade que o Palmeiras vai encontrar no mercado, nesse mercado, para contratar jogadores. Me falaram, por exemplo, que a tentativa, ou quando eles pegam, por exemplo, o Borré e começam a analisar para ver se vale a pena investir, é porque o Borré está em baixa. Diferente do Cauli, que hoje é o jogador que está em alta no Bahia. Naturalmente, quando o atleta está em alta, o valor aumenta e aí a concorrência também vem na mesma proporção. Aqui no chat, opiniões a respeito do Cauli. O Sérgio Luiz está meio já naquele modo pistola, já não está querendo muito saber a respeito, deve ser torcedor do Palmeiras. O Iago tá dizendo que estão pensando que o Cauli pode ser o Zé Rafael daquela época, o Flávio acabou de lembrar desse exemplo, né? Que deram uma merreca e o Bahia acabou vendendo. Não é mais essa situação agora em função do Grupo City, como a gente estava falando. O Cláudio Vasconcelos está falando sobre o Bahia voltar a disputar títulos e acha que não parece ser um bom negócio nesse momento. E o Mário Lima está falando também que vai ser muito difícil agora tirar jogador do Bahia, porque antes se tirava por qualquer valor. O Santana também está dizendo que lá em Salvador essa negociação é dada como impossível e o Bahia aumentou o salário do jogador, diz ele aqui no chat, PV. Agora a gente já tem, o Lavieri já trouxe a informação que tanto o Cauli quanto o Caio Alexandre querem jogar no Palmeiras. Isso muitas vezes muda o perfil da negociação. Por isso que eu estou dizendo assim, não é que não vai acontecer. É muito difícil o negócio. E também é difícil do Caio Alexandre. Vamos voltar para a questão do Caio Alexandre. Eu tenho conversado com frequência com o Marcelo Paes. Marcelo Paes, desde o ano passado, diz que o Caio Alexandre é um jogador que o Fortaleza tinha com o Vancouver Whitecaps a preferência de compra e ele exerceu pagando a primeira parcela. Então, o Fortaleza exerceu a prioridade da compra. Isso significa que não vai ter negócio com o Palmeiras? Não. Significa que o Palmeiras tem que negociar com o Fortaleza. O Marcelo Paes diz que proposta oficial do Palmeiras para o Fortaleza não chegou. Que ele sabe do interesse do Palmeiras, mas não chegou proposta. É o mesmo caso. O Fortaleza não está se colocando numa posição diferente do Bahia. Embora o Fortaleza seja o maior clube do Nordeste hoje, o Fortaleza não está projetando ser um dos times que disputem o título brasileiro nos próximos anos. O Fortaleza quer se consolidar nesta posição de clube do bloco médio no Brasil. O Bahia quer se colocar no topo. O Bahia sonha ser o clube que fique no topo. Nos dois casos, você não vai chegar e dizer toma aqui 2 mariolas e me dá seu jogador, porque os clubes não estão precisando do dinheiro desesperadamente. Nem o Bahia, que é mais forte financeiramente pela presença do Grupo City, nem o Fortaleza, que tem uma faixa de ganho de 250 milhões de reais, que nesse caso é possível negociar, sim, mas tem que ser um negócio vantajoso para o Fortaleza. Não vai ser por 2 mariolas. Só para trazer a informação que o PVC citava do Danilo Lavieri na coluna dele sobre o desejo dos 2 jogadores. E o antigo presidente, né, Marcelo Paz, agora CEO da Nova SAF do Fortaleza, nos brindou com sua presença virtualmente aqui no De Primeira nos últimos dias e falou exatamente isso que o PVC acabou de dizer. O Palmeiras tem interesse, mas não chegou proposta oficial pelo Caio Alexandre.
E não é exagero dizer, Flávio, Hernan e PVC, de que hoje Fortaleza e Bahia, por exemplo, tem muito mais força financeira de gestão do que o Santos, que está na zona de baixa, que caiu para a segunda divisão e está numa situação dramática financeiramente, Flávio. Não, é só para completar um pouco a informação do PVC sobre o Caio Alexandre. A diferença do Caio Alexandre e do Cauli, além da posição, né, eles têm características diferentes. O Caio Alexandre tem 24 anos, então na live do início da semana, a gente está fazendo live de mercado da bola com todos os clubes. Tem quem quiser ficar ligado aí, que está rolando todos os dias. Eu disse, né, com o Marinho, que eu imagino que a chance do Caio Alexandre ser jogador do Palmeiras é maior do que a do Cauli, porque por ser mais novo, o Caio Alexandre, ele é mais fácil do Palmeiras colocar mais dinheiro para contratar do que o Cauli, né? Porque, como a gente estava falando, no caso do Scarpa, no caso do Cauli, são jogadores que já não têm esse perfil do Palmeiras, que nos últimos anos é de contratar jogadores que se destacavam, tinham uma idade mais baixa e iam se criar dentro do clube. E o Caio Alexandre já tem rodagem, né? Ele já teve destaque no Botafogo, tanto é que o clube da MLS veio contratar ele. Depois, agora no Fortaleza, também muito bem. No próprio jogo contra o Palmeiras, ele foi muito bem. E até conversando com o PVC na quarta-feira, que ele estava aqui na redação, a gente estava falando que o Caio Alexandre, ele é um nome que tem o estilo de jogo do Abel. Ele também é polivalente, né, que é uma palavra que o Abel gosta muito. Ele gosta de ter jogadores assim no elenco. Então eu imagino muito mais o Caio Alexandre. Óbvio, como o PVC falou, não existe proposta ainda, mas se um dos negócios avançarem, eu acredito que seja muito mais do Caio Alexandre. PVC a completar? Não, acho que é por aí mesmo. E também não é que a gente está ouvindo as pessoas falarem, muitas vezes alguém vai dizer que não tem uma proposta oficial, e a proposta oficial chega. Pode chegar, ninguém tem que passar. Como diria o outro, futebol é dinâmico. Exatamente. Agora, o cenário nesse momento é esse. E é muito provável que o Palmeiras esteja indo em outra direção que a gente não percebeu ainda. Vamos lembrar detalhes, coisas que vão acontecer de mercado. Jean Lucas, não foi o jogador que o Palmeiras pretendeu durante o ano inteiro? Jean Lucas vai ficar no Santos? Provavelmente não. Provavelmente não. E o Bahia já fez uma consulta. Ele é um dos salários altos que o Santos pretende negociar e abrir mão, porque o Santos vai ter uma diminuição drástica em relação ao que tem hoje, para mais da metade. O PVC. Sim, diga. Não, só para pontuar sobre o Jean Lucas. Ele viria ao Palmeiras naquela troca com o Mônaco pelo Danilo, né? O Palmeiras receberia o Jean Lucas, só que eu acho que o Jean Lucas, ele não é bem visto pela diretoria do Palmeiras, porque o negócio não deu certo, porque ele pediu um salário absurdo para o Palmeiras na hora de fechar. Ele queria receber a mesma coisa que nomes como Dudu, Gustavo Gomes, Rafael Veiga recebiam. E o Palmeiras falou, como assim? Você está chegando agora, já quer sentar na janela e dar tchau? Não é assim que funciona. Então, eu imagino que o Jean Lucas esteja queimado com a diretoria do Palmeiras. Informação aqui, ó, só para completar, é fato que o Bahia quer o Jean Lucas e tem mais clube brasileiro. Ainda estou tentando apurar para confirmar, mas tem mais clube brasileiro também que quer o Jean Lucas. Eu estou dando o exemplo do Jean Lucas só para entender que é provável que a gente tenha uma surpresa em algum momento, que não precisa ser o nome do Jean Lucas, mas que enquanto o Palmeiras está falando de Cauli e de Caio Alexandre, que se vai em outra direção. Por exemplo, a gente falou no ano passado muito sobre Matheus Henrique, e o Palmeiras hoje jura que não fez proposta oficial pelo Matheus Henrique. Então, é possível que venha de outro lugar. Estamos olhando nessa direção, está acontecendo. Se a gente conseguir virar o olho, se bobear, vem de outro lugar. O Palmeiras vai contratar. Desta vez, o Palmeiras precisa contratar, diferente do ano passado, porque tem a questão da Copa América. O Palmeiras vai perder o Everton, vai perder Gustavo Gomes, vai perder Rafael Veiga, vai perder Hendrick durante um período de 40 dias. Piquerez. Você perde Piquerez, você perde campeonato nesse período de 90 dias, com todo o absurdo que é o calendário brasileiro não parar para a disputa da Copa América. O Hernan, será que a torcida do Palmeiras vai ter motivos para cornetar a falta de contratações agora ou vai dar uma diminuída com esse mercado da bola?
Não, assim, o torcedor do Palmeiras é o eterno, aquela gangorra, né? O torcedor do Palmeiras que reclamou do avião, mas terminou o ano campeão brasileiro. Então, assim, sempre vai ter essa coisa desequilibrada que é a corneta pela falta de reforços, mas o Palmeiras sempre entrega no final do ano um título importante para o seu torcedor. Então, assim, o que a promessa, né? E o Flávio que está no dia a dia sabe muito bem, a promessa é de um Palmeiras diferente no mercado, mas não um Palmeiras agressivo como era anos atrás. O perfil do Anderson Barros, o perfil da Leila é um perfil muito mais sereno. É um perfil de trabalhar praticamente assim no escuro, né? Sem chamar atenção, sem holofotes. Palmeiras é um clube que quando vê algum outro clube entrar na jogada por um jogador que está conversando, sai. É aquele papo de não ter leilão. Então o Palmeiras vai trabalhar com a lista de reforços que tem, que é grande, né? A lista de sugestões, porque afinal de contas o Departamento de Análise de Mercado do Palmeiras analisa durante todo o ano e é muito abrangente a lista de jogadores, e aí o Palmeiras vai com o Abel, com a Leila, com o Anderson Barros, definindo essa questão. Antes do Abel embarcar para Portugal, ele chegou ontem lá em Portugal, inclusive foi questionado sobre futuro e tal. Ele sentou com a Leila, sentou com o Anderson Barros e deixou definida a estratégia de contratações para 2024. Então o Abel, se precisar pegar um telefone e dar um sim ou não, de longe, isso pode acontecer. Mas fato é que o Palmeiras já tem em mãos os nomes e o desejo que o Abel deixou bem claro nessa conversa com a Leila. Mercado da bola do Palmeiras agitado como todos os outros, mas o Verdão, com um título brasileiro, fica um pouco mais tranquilo e agora vai fazer as opções com a Leila Pereira e o Abel Ferreira nesse momento mais de silêncio, de retiro, como ele disse na chegada lá em Portugal, quer dar uma desanuviada, porque, afinal de contas, o calendário brasileiro exige e não é pouca coisa. Flávio Latif, muito obrigado pela participação mais uma vez, direto da redação do All Sport, viu? Não, eu que agradeço, Razan, PVC, André, um abraço pessoal que está assistindo também. Bom final de semana a todos. Para nós. Muito obrigado ao querido Flávio. Eu estou sentindo falta do seu like, hein? Vou dar uma de João Kleber aqui. Para tudo. Meta inicial de likes. Tem mais de 1.500 aparelhos conectados e menos de 500 likes nessa live. Eu não admito menos de 500 likes nessa live. Então, a missão é de vocês.